São os sinais e sintomas mais comuns que os homens podem ter da síndrome fúngica. Agora você já sabe que síndrome fúngica não acontece só em mulher, pode acontecer em qualquer pessoa, de qualquer gênero e qualquer idade. Mas aqui nessa semana, até o dia 16, eu estou focada em conversar com os homens. Então você, mulher, convide os homens que você conhece, que têm sinais e sintomas da síndrome fúngica, para aprender a reconhecer e entender o que é normal e o que é anormal e que pode ser tratado, que pode ser regularizado por aquelas pessoas que desejam aí realizações, desejam ter uma vida que realmente faça sentido. E hoje conversaremos sobre os sinais e sintomas mais comuns da síndrome fúngica em homens. Sei que tem muitas mulheres que estão aqui e querem perguntar, querem tirar as dúvidas. Pode deixar aqui nos comentários que no final eu respondo. E eu vou abordar de alguns sinais e sintomas que são clássicos nos homens, mas também pode acontecer em mulheres. Começo aqui abordando, inclusive eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se você tem queixa em relação à sua gordura abdominal. Se a tua gordura na barriga está satisfatória, você está feliz com aquilo que você está vendo frente ao espelho, durante a relação sexual, isso te ajuda, te atrapalha, como está aí o seu desejo, a sua libido e o que a gordura na região da barriga corresponde a isso. Te atrapalha, não te atrapalha? Coloca aqui nos comentários. E eu já trago aqui, como informação inicial, como um empurrão para a nossa conversa de hoje, a questão do volume. Que não podemos romantizar nem normalizar o excesso de gordura. Eu sei que vivemos a fase que nós temos que aceitar o nosso corpo, que há muitas falas sobre isso, mas o que eu vou trazer aqui e que eu quero que vocês entendam é do ponto de vista de saúde e doença. Aceitar, a gente pode aceitar, pode viver feliz com o nosso biotipo, devemos inclusive, mas nós não podemos romantizar o excesso de gordura. E é um dos sinais clássicos aí em homens da síndrome fúngica, porque isso é um gatilho. Então o gatilho é insulina alta, insulina acima de 7, quando você olha lá no exame, e é bem difícil uma pessoa ter uma insulina alta e não ter gordura na região abdominal. Isso é raro, exceto um diabético tipo 1. Caso contrário, esse homem ou essa mulher, ela está com excesso de gordura na região abdominal, chamada de gordura visceral, tá? Que fica próxima aos órgãos. E aí, essa gordura vai aumentando com o passar dos anos. Muitas vezes a pessoa pode ter um biotipo aí na juventude que era mais magro e de repente começou a ganhar peso. Ou talvez essa pessoa já tenha ali, que é a exceção, que é aquela pessoa que já nasceu e durante a infância já era sobrepeso, obesa. Esses são os casos mais raros. Mas o clássico é a pessoa ganhando peso com o passar dos anos. E aí esse excesso de gordura, aí o homem acima de 94 centímetros e a mulher acima de 80, começa a causar aí a resistência à ação da insulina. E essa resistência à ação da insulina é o gatilho, pessoas bem nutridas, mais clássico aí da síndrome fúngica. E junto com isso, tá? Insulina, tá? É insulina alta. Olhar a glicose no exame de sangue, então um médico que só pede glicose é um médico que está desatualizado. Ele precisa voltar ali para as atualizações, tá? O certo é pedir glicose, insulina e hemoglobina glicada. Isso é o básico de uma avaliação nutricional, tá certo? Eu, como nutricionista, isso há 10 anos eu solicitei e solicito aí quando há necessidade, indico que as pessoas façam para entender se a distribuição, se a rotina dos alimentos está adequada, está mantendo essa insulina adequada, ou se não, se está causando um prejuízo que pode levar não só a síndrome fúngica, tá? Trago aqui como curiosidade a vocês, mas também lá na frente um Alzheimer, que é chamado de diabetes do tipo 3. Então a síndrome fúngica é um chacoalhão do nosso corpo para mostrar que tem alguma coisa acontecendo, que tem coisas erradas acontecendo no nosso corpo e que a gente pode reverter isso para que lá na frente não desenvolva, como eu disse aqui a vocês, um diabetes do tipo 3, que é a doença de Alzheimer. Então, o sinal clássico nos homens, gordura visceral, gordura abdominal e nas mulheres também, centímetro. Mulheres acima de 80 centímetros, se tiver fita métrica em casa, pode aferir. Homens acima de 94 centímetros. Sheila, não tenho fita métrica, só olhar em frente ao espelho, fica de perfil.
tá? Então, essa barriga está aumentada, está bicuda, está aumentando, isso já é uma sinalização, tá certo? Não tô falando de problemas posturais, né, que muitas vezes pode ter um problema postural, aquela pessoa que vai definhando, né, a musculatura e não consegue ficar com a postura adequada, né, e aí fica com a barriguinha um pouquinho pra frente. Estou falando daquela gordura que está aumentando mesmo, que é nítido, que é clássico, e normalmente o homem tem gordura também na região da mama, então fica com mais gordura nos peitos. E não, homem não tem que ter gordura em excesso nos peitos, tá certo? Isso é uma sinalização também de desvio hormonal. Então, bem possível que esse homem esteja com uma alteração de estradiol, de cortisol, de testosterona livre e um aumento de SHBG. Pode acontecer, além da insulina. Sheila, preciso fazer exame, sair correndo daqui, assistir esse conteúdo e fazer exames? Não, você precisa o quê? Olhar a sua rotina, ver o último post que está aqui no meu feed, onde eu coloco os sinais e sintomas clássicos. Quando acabar aqui o conteúdo, você pode dar uma olhada, que eu escrevo ali em relação à barriga, à gordura e também a outros sinais e sintomas, e fazer uma autoanálise, tá? Você não precisa fazer exames, demorar, vou esperar passar feriado, vou esperar passar Réveillon, vou esperar passar Natal, para reconhecer que tem algo de errado com o meu corpo, para reconhecer que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Não, você pode fazer isso hoje se você desejar, tá? Se você deseja mesmo voltar a ter um corpo que funciona para as relações sexuais, para você ter energia para fazer as atividades diárias, atividade física, se você quer se sentir feliz olhando no espelho, né? Então, tô feliz ali com o que eu estou vendo, né? Me sinto forte, revitalizado, quero isso para essa vida, né? Quero isso agora para o presente. Então, se você deseja isso, você pode já fazendo essa autoanálise, começando aí pela gordura abdominal, tá certo? Então, gordura na região da barriga não é normal, não romantizem isso. E outros sinais clássicos, pessoas bem nutridas, no nosso conteúdo Express de hoje, tá certo? Que são lives curtas, onde eu falo alguns sinais e sintomas, algumas queixas persistentes dos homens, que vai até o dia 16. Inclusive, se você tem algum homem aí, conhece algum homem que queira participar, entra no link do perfil aqui do Instagram, tem um site, manda para esse homem, pede para ele entrar no grupo do WhatsApp, que é só para homens, tá? Então, é voltado para o público masculino. Você, mulher, que quer saber sobre síndrome fúngica, aguarde, continue por aqui, que depois eu vou abrir para todos, tá? Essa semana especial para homens vai até o dia 16 de novembro. Então, voltando para os sinais e sintomas clássicos, pense o seguinte: se a síndrome fúngica pode acontecer dos pés à cabeça, e cada pessoa tem um órgão de choque que prevalece, e quando o gatilho da insulina está ativado, né, a insulina está acima de 7, ou a gordura abdominal, as queixas na parte do corpo, elas podem alternar. Pode em algum momento ser persistente, por exemplo, na pele. Então, esse homem pode ter uma dermatite, pode ter uma desidrose, pode ter micose. Então, um homem que vive se coçando, pano branco, micoses clássicas como impinge, micose na virilha, como eu falei nessa semana, tem um conteúdo exclusivo sobre isso que é muito comum. A própria coceira na região peniana, na glande, a descamação, coceira no pênis, isso é muito persistente. Mas tem algumas coceiras que podem parecer normais e passar despercebidas, que é a coceira, por exemplo, no ouvido e coceira na garganta. Então, o homem que fica o tempo todo, ou pode acontecer com mulheres também, tá? Que hoje eu estou falando aqui exclusivamente para homens. Fica o tempo todo limpando a garganta, sabe esse tipo assim? Repare. E com o dedo no ouvido o tempo todo. Então, uma coceira, fica coçando aqui. E se você prestar atenção no couro cabeludo desse homem, então na pele desse homem, pode apresentar sinais aí de supercrescimento de fungos. Então, sinal é aquilo que a gente consegue ver, aquele supercrescimento de fungo que a gente consegue enxergar. Então, uma camada da língua muito branca, a coceira, que aí pode ser a micose, a descamação não é normal, tá certo? Então, couro cabeludo ali com caspa, então você percebe uma presença talvez de dermatite, de caspa persistente, uma caspa que nunca vai embora. Isso não é normal, tá bem? E aí vem o sintoma. Sintoma é aquilo que o homem sente, você pode estar sentindo, e aí você percebe que às vezes vem, às vezes vai embora, e você pode se acostumar com isso. Que é a questão de foco, concentração, ou falta de concentração com irritabilidade constante, tá? Isso pode acontecer. Sintomas de ansiedade e depressão. Então, aquela pessoa que não tem energia para suas tarefas diárias,
ou sofre de ansiedade constante, uma ansiedade que é anormal. A ansiedade é natural. A gente quer visualizar que nós somos os únicos seres que temos a capacidade de imaginar, de sonhar, né? De querer, nossa, como que vai ser, né? Daqui 5 anos, como será a Sheila, né? Com 40 anos, você consegue sonhar, prever, pensar, né? Prever não, pensar sobre isso. Mas a pessoa que vive constantemente com pensamentos repetitivos, com falta de energia, falta de vitalidade, falta de estímulo, tá? O estímulo não só a questão sexual, né, que envolve produção hormonal, testosterona, que nós precisamos de nutrientes para isso. Você precisa de nutrientes se você quer que seus hormônios funcionem bem. Se você quer ter energia, se você quer ter energia com vitalidade, com vigor, independente do dia da semana, seja segunda, terça, sábado, sexta, independente disso, a base disso é a sua nutrição. É aquilo que é incluído na tua rotina. Então, sinal e sintoma clássico, sintomas clássicos, pensando aí em cognição, em eixo intestino-cérebro, as sensações, é a falta de energia, a falta de ânimo, a falta de vontade de viver. Associado a isso, irritabilidade e vontade exagerada por alimentos específicos. Então, quando eu disse a vocês que a gordura em excesso já é um sinal clássico de síndrome fúngica, que é difícil uma pessoa ter uma insulina alterada e não ter gordura abdominal, tá? É difícil, aqui não vai acontecer, mas é mais difícil, tá bem? Pode ser aquela pessoa magra, né, tá magrinha, mas quando você olha a região abdominal tá pra frente, sabe? Tá a gordura assim pra frente. Se eu sei que isso está acontecendo, essa pessoa bem possivelmente tem vontade exagerada por alimentos específicos. Então, olhando a sua história, pensa na sua história, na sua cronologia desde a infância e os vínculos que você tem com determinados alimentos. Então, às vezes, a pessoa tem um vínculo, ainda com fase de 30 anos, de leite com chocolate. Eu tomei muito leite com Toddy, né? Até vida adulta. E a pessoa mantém esse vínculo com esse alimento, uma vontade exagerada por esse alimento que não consegue dizer não. Tem a pessoa que tem um vínculo exagerado com massas, com alimentos energéticos, né? Com os pães, com as massas, e come 2, 3 vezes por dia e tem vontade exagerada por esses alimentos que, se não come, tem o quê? É uma falta, como se fosse uma abstinência. Estou aqui falando para vocês que não é para comer. Estamos aqui falando dos sinais e sintomas clássicos da síndrome fúngica, que pode parecer que é algo seu, que é da sua personalidade, mas que eu trago aqui que não, tá? Que isso depende do que vive dentro de você. Aquela vontade exagerada por alguma coisa, quem determina isso não é você. Então, vejo aqui, tem Júlio, tem Joel, tem Mai online aqui. A vontade exagerada por alguma coisa depende do que está vivendo aí dentro de você. E se com o passar do tempo o excesso de fungos vai aumentando, vai prevalecendo o supercrescimento, essa vontade tende a piorar, tende a aumentar. E aí as consequências, elas aumentam também. Com o passar do tempo melhora? Não, com o passar do tempo só piora, tá certo? Não tem melhora se não tem tratamento de base, se não tem reconstrução da nutrição ali do seu corpo, tá bem? Daquilo que comanda, que envia nutrientes todos os dias para sua produção hormonal, para o seu metabolismo, para o seu processo de envelhecimento ser digno, né? É isso que nós todos desejamos, um processo de envelhecimento digno com realizações, né? Eu acredito que é isso que você quer. Se você quer outra coisa, coloca aqui nos comentários para eu saber o que você deseja, né? Em relação a vencer síndrome fúngica. O que você visualiza aí? Um corpo que funciona do jeito certo. Você está feliz com a sua rotina? Como você lida com o seu trabalho? Com os seus filhos? Com a sua vida sexual? Em frente ao espelho? Você está feliz com os resultados que você tem? A sua idade, aquilo que você construiu até agora, que tem uma frase, ela é clássica, né? Eu não sei, não lembro a frase assim em detalhes, né? Mas trabalho nenhum, né, compensa o fracasso na doença. Então, a pessoa que se dedicou a vida inteira ao trabalho, então, não tive tempo porque eu estava trabalhando, porque estava voltado a isso, voltado àquilo, e tem fracasso, né, com relação à sua saúde. Falei o contrário, né? Fracasso aí na saúde. Então, você é vitorioso, vitoriosa, ou você está numa fase de fracasso da sua saúde, que tá tudo certo, que todos nós em algum momento da vida passamos por isso, e o lado bom das doenças que são recuperáveis, que tem tratamento,
é que a gente tem a chance de, opa, deixa eu recuperar aqui, não quero viver assim. Ao contrário, como eu disse aqui vocês, do diabetes do tipo 3, que é o Alzheimer, que aí não tem volta. Quando chegar ali, a pessoa que tem a predisposição, chegou ali aos 60, não tem volta, tá? Pode acontecer precocemente, pode acontecer na fase dos 40, né? Então, esse é o lado maravilhoso de tratar as doenças, que são avisos para nos livrar da morte precoce, tá certo? Flávio colocou aqui, aos 43 anos, não consegue passar o dia sem leite com Toddy. Sinto fome rápido se faltar no café da manhã. Flávio, há vários homens, mulheres também, mas vários homens, pensando no nosso foco aí na nossa semana para homens, que têm esses mesmos hábitos. Isso é bem comum, que são vínculos emocionais que a gente tem com determinados alimentos. E a gente arrasta isso para a vida adulta, mas não é só uma questão de pensamentos, de comportamento, de falar assim, é porque eu sou assim. Não, isso é decrescente, né? Isso envolve crescente, na verdade, de acordo com aquilo que está crescendo dentro de você. Tá? Então, se sente fome rápido, vontade exagerada, então acabei de comer, eu já sinto fome depois de um tempo, e se eu não como, eu fico muito irritado. Sabe aquelas pessoas que quando não se alimentam, você é assim? Se eu não me alimentar, eu mato alguém. Nossa, eu tenho que comer na hora que deu o horário ali, senão eu saio, não consigo passar da hora de comer. Isso é uma forte sinalização de supercrescimento de fungos dentro do corpo. Porque quem está dando esse gatilho, essa sinalização, mande energia rápido, é o supercrescimento de fungos, tá certo? Porque nós temos reservas energéticas de várias maneiras. A gente tem glicogênio dentro do músculo, que é a forma natural aí da gente... não, como se fosse reservas, o nosso corpo é sábio, ele tem reservas ali, se você ficar um tempo sem comer, ele tem reserva dentro do músculo, ele tem reserva dentro do fígado, ele tem reserva através da própria gordura, tá certo? Então, ficar irritado porque não come, ou ficar devastado se passar da hora de comer, isso é um forte sinal de que tem alguma coisa errada, isso pode ser a sinalização da síndrome fúngica, tá certo? E passando aí pelo corpo, para a parte intestinal e digestiva, o homem, assim como mulher, excesso de gases, barriga estufada, tá certo? Gases são normais, claro, o excesso aqui não é. Então, come, passa um tempinho, começa ali um excesso, né? Uma fermentação acelerada, sem causa específica, e alternância do funcionamento do intestino. Então, aquelas fezes que ficam ali pastosas, aí depois fica com o intestino preso, a pessoa fica enfesada, e isso não pode ser considerado normal. E aí você junta as peças do quebra-cabeça. Então, a pessoa que tem micose persistente pode ter uma micose na unha, pode ter a descamação em alguma parte do corpo, e pode ter essas questões comportamentais que precisam ser investigadas e analisadas. Analisadas por quem? Esperar sentar num consultório? Não, por você. Você parar e observar seu corpo dos pés à cabeça, tá? Eu vou fazer o teste com você, homem, que está aqui acompanhando esse conteúdo. Então, até o dia 16 tem mais conteúdo. Então, você vai parar um tempo para fazer essa análise dos pés à cabeça. Aqui, hoje, é um estímulo, uma iniciativa para você começar a olhar para o seu corpo como um todo. A gente falou de partes específicas. Hoje estamos falando do corpo como um todo. Então, você está juntando as peças do quebra-cabeça, tá certo? E é assim que a gente entende se o corpo está funcionando do jeito certo ou se não. Se eu acho que é só uma questão médica, eu tenho que tomar algum remédio, ou eu tenho que fazer algo específico e não fazer mais nada, ou eu começo a enxergar de que eu posso fazer mais, eu posso ter esse corpo que eu desejo, que eu não tô falando aqui de abdômen tanquinho, não. Eu estou falando de um abdômen que vai proteger o seu corpo, que vai proteger os seus órgãos. Porque para isso que serve o abdômen. É para proteção dos seus órgãos, do seu fígado, do seu estômago, seus intestinos. É para isso que a gente fortalece a musculatura quando a gente vai fazer algum exercício específico, né? O abdômen aí com o formato tanquinho é uma consequência, né? Eu, pelo menos, raramente fazia abdominal e eu já tinha o formato do corpo ali só pela questão de movimentar o corpo e de baixar a concentração de gordura, isso pensando quando eu tinha síndrome fúngica, né? Porque às vezes a mulher e o homem, né, vai ganhando a gordura com o passar do tempo, às vezes até mesmo nutricionistas, tá? Eu vejo muitas nutricionistas que têm essas questões, médicos também, e vai ganhando a gordura e normaliza esse excesso de gordura, né? Então tem ali o formato do corpo, às vezes violão, que é a falsa magra, e o homem que tem os braços finos, as pernas finas, mas quando você olha para o peitoral e para a barriga tem aquele estoque de gordura, e nós não podemos normalizar isso. Então falo aqui para você,
Se isso está acontecendo, se com a passar do tempo você vê essa fragilidade, tá? Desse excesso na região do tronco, saiba que isso tem que ser tratado e não pode ser romantizado. Dermatites, sinusite, rinite, todas as ites, se você tiver com alguma coisa com final it diagnosticada pelo médico e isso foi passado algum remédio e você, eu tenho que tratar isso daqui usando esse remédio porque é essa parte do corpo que está com problema. Então é uma rinite ou uma sinusite que aí usa um remedinho e continua tudo igual. Não normalize mais isso, tá certo? E também não normalize a questão da falta de desejo sexual, tá certo? É claro que o desejo, ele vem com despertar, com você admirar seu companheiro, sua companheira, com convívio, com pequenos estímulos que são feitos todos os dias. Mas a questão do estímulo sexual por libido, ele vem por conta da sua nutrição. Então, se falta nutriente, se falta nutrição, você vai ter menos desejo, vai ter menos vontade, porque você não vai ter energia para nada. Então, falando aqui, linguagem nua e crua. Se você quer ter boa performance, se você quer ter aí uma rotina sexual adequada, cuide da sua terapia nutricional, principalmente quando você fizer uso de medicações. Teve que usar antibiótico, seja para tirar um dente do siso, seja para fazer uma cirurgia, seja porque teve uma infecção, tem que aplicar terapia nutricional antifúngica, tá certo? E é isso que eu ensino dentro do método Você no Controle, o passo a passo, não só da terapia nutricional, mas de tudo que envolve aquilo que tem que ser feito para recuperar um corpo que está com baixa imunidade, desnutrido e com super crescimento de fungos. Então é quebrar o biofilme do fungo de vez e